No começo eram as trevas. E então, Bang. Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. Desde seus primórdios, a raça humana tenta expandir seus domínios. E agora nos dirigimos para a fronteira final. Seremos uma espécie de 2 planetas. De um posto na Lua a uma colônia completa em Marte. Pode ser um desafio, mas pode ser um desastre. Já estamos construindo os foguetes para nos levar até lá. E as máquinas de que precisaremos para sobreviver. Você tem as qualidades necessárias para entrar na equipe? Eu quero 2 Scotts e 2 Spocks. A contagem regressiva começa agora. O Universo, colonizando o espaço. O Universo, colonizando o espaço. A colonização do espaço deixou de ser ficção científica. É provável que os primeiros seres humanos que viverão em outro planeta já tenham nascido. Para esses pioneiros, essa aventura será um verdadeiro acampamento cósmico. Precisamos levar tudo conosco. Um lugar onde morar, os alimentos que comeremos, a água que beberemos. Na Terra, pelo menos não temos que levar ar para respirar, mas no espaço temos que levar isso também. Precisamos levar tudo de que precisamos. Se faltar alguma coisa ou se quebrar algo, pode ser um desastre. Precisamos de tudo que vamos usar à mão e funcionando. O sucesso da colonização espacial depende disso. A ambição de colonizar o espaço é fundamental para a nossa existência. A razão para colonizar o espaço é ver se podemos expandir o alcance das nossas atividades além da Terra ou se estamos limitados a ela. É uma questão importante que precisamos responder. A segunda seria, qual é o papel da vida? Temos na Terra um fenômeno chamado vida? Estará destinada a se espalhar além da Terra? Somos a espécie que pode fazer isso. Carl Sagan, o grande astrônomo, disse que devíamos ser uma espécie de 2 planetas. Ou seja, devíamos colonizar um planeta e continuar com a Terra, porque, por exemplo, a Terra está no meio de um campo de tiro cósmico. Cometas e meteoros passam por toda a parte, numa escala de centenas, milhares ou milhões de anos. E precisamos de um planeta reserva, porque é arriscado demais deixar a preciosa vida em um só planeta. Na vastidão do espaço, um destino se destaca entre todos os outros como o lugar mais propício à colonização. Marte é o grande troféu do Sistema Solar. É o planeta mais próximo que podemos colonizar. É o planeta mais próximo que tem todos os recursos necessários à vida e à civilização. Marte, o 4º planeta a partir do Sol. Tem cerca de metade do tamanho da Terra, e quando se aproxima mais, fica a 56 milhões de quilômetros de distância. Os romanos antigos associavam sua cor vermelha à hostilidade e lhe deram o nome do deus da guerra. Mas longe de ser hostil, Marte tem o potencial de ser o planeta mais hospitaleiro depois da Terra. Os planetas externos mais gasosos não oferecem solo firme. Entre os planetas internos, Mercúrio é próximo demais do Sol. E Vênus, embora semelhante à Terra em tamanho, tem temperaturas de 456 graus centígrados devido a um intenso efeito estufa. Além disso, tem uma pressão atmosférica que esmagaria qualquer colonizador humano. Marte tem suas próprias armadilhas. Apresenta uma pressão atmosférica extremamente baixa, capaz de fazer o sangue ferver e depois congelar. Mas roupa espacial pressurizada protege desse perigo.
E mesmo sendo frio em Marte, com temperaturas diurnas de 28 a 40 graus negativos, os seres humanos sobreviveriam com a proteção adequada. Acima de tudo, o planeta vermelho, com sua atmosfera rica em dióxido de carbono, parece ter os recursos naturais necessários para manter uma colônia. Em Marte, há dióxido de carbono do qual podemos extrair oxigênio e produzir combustível. Há vapor d'água na atmosfera e nas calotas polares. A terra de Marte, o regolito, tem minerais e vários compostos necessários para estabelecer uma colônia em Marte. Hoje, Marte é um deserto congelado. Mas fotos tiradas por sondas espaciais mostram evidências de erosão. Isso significa não só que outrora Marte tinha água correndo na superfície, como também que pode ter abrigado seres vivos. Encontrar evidências de formas de vida extintas, mesmo de micro-organismos, pode fazer a diferença entre fundar uma base temporária ou uma colônia mais permanente no planeta. A NASA já está planejando missões de longo alcance. A agência especial pretende voltar à Lua em 2020, como degrau para uma missão a Marte. Um dos principais temas da exploração lunar chama-se Daqui para Marte. E dentro desse tema, pensaremos constantemente em como operaremos em Marte. Os astronautas estudarão como os seres humanos reagem ao ambiente do planeta, quanto podem trabalhar, de quanto sono precisam, de quanto lazer precisam, como se relacionam com o controle da missão. Precisamos lidar com todas as questões relativas a seres humanos vivendo em ambientes remotos. Um passo importante para preparar um acampamento e testar o equipamento. Montar tudo no seu quintal e se certificar de que tem tudo de que precisa e tudo funciona. Da mesma forma, montar uma base na Lua é um treino para montar uma base em Marte. Aprendemos o que fazer, vemos de que equipamento precisamos e como funciona. Deixamos tudo funcionando direito. Tudo inclui versáteis máquinas robóticas, tal como a Atlas, sigla que significa Explorador Extraterrestre de 6 pernas para todo o terreno. O Atlas foi criado para levar carga na Lua ou em Marte. A carga mais importante que ele pode levar é um habitat, que geralmente é a maior peça de qualquer missão humana. O Atlas pode fazer muito mais que transportar carga. Cada lado da máquina é equipado com câmeras de alta definição que oferecem uma visão de 360 graus dos arredores e a exibe para um operador localizado no planeta, numa nave espacial ou na Terra. Cada perna se assemelha a um canivete suíço. Uma das coisas que ele pode fazer é usar uma das pernas para pegar uma ferramenta e usá-la para escavar. Nós desenvolvemos pás, perfuratrizes, pinças e outras ferramentas. Uma das coisas mais interessantes é que, se uma perna do Atlas falhar, as duas pernas adjacentes poderão pegar ferramentas e desligar a perna que falhou, ou amputá-la e deixá-la na superfície. Com equipamentos como o Atlas, os astronautas poderão estabelecer uma base duradoura na Lua e testar até que ponto podem ser autossuficientes. Só então, segundo a NASA, saberemos realmente se estamos prontos para ir a Marte. O verdadeiro teste para entendermos como viver no espaço será colocar 6 tripulantes do outro lado da Lua, onde não poderão ver a Terra, com a desvantagem psicológica de não conseguir se conectar com a Terra, e ver se conseguem passar um ano sozinhos com os sistemas que criamos para eles. Se formos capazes de fazer esse experimento, então acho que nós poderemos dizer que estamos prontos para avançar no Sistema Solar e passar para regimes mais difíceis, como o planeta Marte. A distância entre a Lua e a Terra, de cerca de 380 mil quilômetros, uma viagem de apenas 3 dias, a torna um bom terreno de testes. Mas seu ambiente é totalmente diferente do de Marte.
Marte está para a Lua como a América do Norte está para a Groenlândia na fase anterior às explorações. A Groenlândia estava mais perto da Europa. Os europeus chegaram lá primeiro. Mas era um ambiente muito hostil para acolher um novo ramo da civilização. Com a Lua é igual. A Lua fica mais perto da Terra. Chegamos lá primeiro. Mas em termos de colonização, Marte é um lugar muito melhor. Marte tem muito mais água e outros recursos naturais do que a Lua. Além disso, tem ciclo diário que dura apenas 40 minutos mais que o nosso. Por isso, a Sociedade Marciana, uma organização que reúne cientistas, pesquisadores e funcionários da NASA, acha que deveríamos esquecer a Lua e seguir diretamente para o planeta vermelho. Marte Direto é um plano para mandar seres humanos para Marte sem a necessidade de naves de ficção científica e sem a necessidade de uma base lunar. O plano Marte Direto propõe 2 lançamentos. O primeiro mandará a Marte um veículo de retorno à Terra. Pousamos o veículo em Marte e ligamos uma bomba e sugamos o ar do planeta, que tem dióxido de carbono, e fazemos o dióxido de carbono reagir com hidrogênio que levamos da Terra para produzir um grande volume de metano e oxigênio como propulsores. Assim, na superfície de Marte, abastecemos a nave para voltarmos para a Terra. O segundo lançamento levará um módulo de habitat para Marte. Após concluir a missão no planeta vermelho, os astronautas entram no veículo para voltar à Terra e deixam o habitat em Marte. A cada vez, adicionaremos outro habitat à base. Após algumas missões, já teremos construído o começo da primeira colônia humana em um novo mundo. Tudo isso está dentro dos limites da nossa tecnologia. Basta ter um pouco de força de vontade. Mas para os céticos, o plano de ir diretamente para Marte não daria certo. Se tentássemos ir diretamente para Marte, o primeiro passo seria cerca de 20 anos de preparativos e testes. E a essa altura, o público ficaria entediado com a ideia de ir a Marte. Achamos que podemos chegar à Lua dentro de um período que permita o engajamento do público na exploração espacial. E isso nos permitirá chegar a Marte antes, porque teremos mais confiança e menos riscos para a vida humana. Chegar a Marte, seja diretamente ou depois de mais exploração lunar, será apenas o primeiro passo para colonizar o planeta. Mas chegar a Marte será tão árduo como viver lá. Sobreviver à jornada será o supremo teste para a resistência humana. O percurso até Marte demora 6 meses, quando a Terra e Marte estão no alinhamento mais próximo. É o momento ideal para partir. A Terra e Marte giram em torno do Sol, mas a velocidades diferentes. A cada 2 anos, a Terra e Marte estão do mesmo lado do Sol. É então que ficam mais perto e leva apenas 6 meses para chegar lá. Quando a Terra e Marte estão em lados opostos do Sol, esqueça, não dá para ir de um planeta para outro com nossa atual tecnologia. Só com a dobra espacial ou algo assim. Novos equipamentos ainda precisam ser desenvolvidos para uma missão humana a Marte, mas não uma nova tecnologia. Sabemos fazer tudo de que precisamos. Estamos mais próximos hoje de mandar seres humanos para Marte do que de mandar o homem para a Lua em 1961, quando Kennedy iniciou o programa lunar e chegamos lá 8 anos depois. 0. Todos os motores ligados. Entre esses novos equipamentos está o Ares, um foguete de última geração que levará o homem à Lua e mais além. O Ares deve estar pronto daqui a 1 década. Tem o tamanho do foguete Saturno V do projeto Apollo. Mais alto que um prédio de 36 andares, o Saturno V foi o foguete maior e mais potente jamais lançado, capaz de levar um peso de 53 toneladas até a órbita lunar. Mas o Ares, usando propulsores derivados do ônibus espacial, conseguirá levar mais 22 toneladas de carga em alta viagem até a Lua. Com foguetes muito grandes, será preciso menos lançamentos para montar a nave espacial que irá para Marte.
Então, esse foguete grande, na verdade, é produto do desejo de estudar Marte no futuro. O novo equipamento também incluirá Orion, o veículo da tripulação. Terá mais de 2,5 vezes o volume de uma cápsula da Apollo. Em suas missões até a Lua, Orion pousará com uma nave lançada separadamente. Ao contrário da nave espacial Apollo, orbitará a Lua sem tripulação humana durante as explorações lunares. Os astronautas voltarão a embarcar com Orion para voltar à Terra. Esse novo veículo tripulado usará muitos equipamentos da estação espacial. Esta é uma área onde poucos turistas vêm. Em 1997, o astronauta aposentado Jerry Linenger passou cerca de 5 meses, quase o tempo necessário para chegar a Marte, a bordo da estação espacial russa Mir. Durante a longa missão, ele venceu muitos perigos, inclusive o incêndio mais grave já ocorrido numa espaçonave em órbita. Um vazamento químico deu início ao fogo, que durou 90 segundos, ameaçando a equipe. Incrivelmente, o que salvou nossas vidas foi esse aparelho de respiração aqui. Nós tivemos que colocá-lo rapidamente durante o incêndio. Ele sabe como ninguém como os equipamentos, inclusive sistemas de salvamento, funcionarão na espaçonave que levará o homem a Marte. Aqui na Terra nós nem valorizamos o que nós temos. Aqui fora nós temos calor, ar puro por toda parte. Mas no espaço nós precisamos fazer o oxigênio. Estamos num ecossistema fechado. Temos que reciclar tudo que pudermos. O vaso é por aqui. É um design muito simples. Por exemplo, a urina era coletada com um pequeno funil ou um aparelho de sucção. E as mulheres ou homens urinavam nesse tubo. Nós coletávamos a urina e a convertíamos em água. E depois convertíamos a água em oxigênio. Depois respirávamos nossa urina no ecossistema fechado da estação espacial. Eu só espero que percebam a estação espacial enquanto nós passamos por ela. Novos equipamentos também fornecerão energia de fontes limpas e confiáveis. Seremos ecológicos no planeta vermelho. Painéis solares cumprirão a tarefa na volta à Lua. Mas a viagem mais longa até Marte exigirá outra fonte de energia. Em Marte, o isolamento solar, a intensidade da luz solar no planeta, é metade em relação à da Terra. Os painéis solares são menos eficazes. Precisamos analisar se usaremos fontes de energia nuclear em algumas dessas espaçonaves e, de fato, alguns consideram ter fontes de energia nuclear na superfície da Lua para gerar energia no longo prazo e não ter que se preocupar com períodos de escuridão na Lua, quando não há luz solar, e é preciso baterias para armazenar energia. Mas apesar dos equipamentos novos, a viagem até Marte continuará sendo perigosa. Como qualquer incursão a um lugar desconhecido. Imagine que você vai acampar na natureza. Você deixa a sua casa e o ambiente a que está acostumado. Parte para uma longa viagem cheia de perigos. Deslizamentos, avalanches, você pode se perder. O equipamento pode quebrar. Todo tipo de problema. Mas você quer ir. Você se prepara e vai. Pode ser uma aventura. Pode ser um desastre. Ir para Marte também será assim. Você deixa o conforto da Terra, vai para o espaço. Pode enfrentar problemas, os equipamentos podem quebrar. Os mesmos problemas que enfrentaria numa viagem para acampar, os astronautas enfrentarão em Marte. Pode ser um desafio ou pode ser um desastre. Um grande risco que a equipe enfrentará é tempo prolongado na gravidade zero. Viu como é fácil? É verdade. Aliviado de sua carga habitual, o esqueleto humano começa a deteriorar porque perde fosfato de cálcio, um elemento crucial para a rigidez dos ossos.
e o número de células ósseas diminui. Nós flutuamos 24 horas por dia e o corpo começa a se adaptar fisiologicamente a essa nova circunstância. Para combater isso e manter a força, é preciso andar na esteira durante 1 hora, 2 vezes por dia. É tudo que conseguimos lá em cima. Mesmo assim, eu voltei com 65% da minha força normal, com muita atrofia muscular. E o pior, com 14% de perda óssea na bacia e na base da espinha. No espaço, flutuando, sem fazer força, os ossos perdem muito cálcio. E isso pode ser muito grave num voo de longa duração. Com treinamentos físicos intensos após seu retorno à Terra, Leninger conseguiu reduzir a perda óssea de 14% para 2%. Os efeitos debilitantes da gravidade zero são um problema que precisa ser resolvido antes de pisarmos em Marte e tentarmos colonizar o planeta. Cientistas continuam a buscar uma solução. Muitas pessoas estão pesquisando a gravidade artificial, ou seja, virando a espaçonave, cria-se uma gravidade que produz peso nos ossos, porque na gravidade zero os ossos não sofrem nenhuma carga e perdemos cerca de 2% da massa óssea por mês. É um problema, porque para chegarem saudáveis em Marte, os tripulantes não podem enfraquecer durante a viagem. Nunca ninguém construiu uma espaçonave giratória e ninguém quer ser o primeiro. Mas alguns acreditam que a gravidade artificial com uma espaçonave giratória a caminho de Marte é um modo de realizar a missão. Missões a caminho de Marte também podem enfrentar tempestades solares. Explosões de partículas produzidas pelo Sol podem varrer uma tripulação despreparada para o ataque. A radiação é um dos maiores problemas que precisam ser resolvidos em futuros veículos. A solução mais fácil seria desenvolver um abrigo. Se pudéssemos prever quando a tempestade está chegando, o que pode ser feito com vários satélites de navegação, os tripulantes poderão entrar no abrigo e esperar passar e depois voltar para a espaçonave. Também em Marte, quando souberem que haverá uma tempestade, poderão entrar no abrigo. A viagem em si tornará a colonização de Marte um desafio sem precedentes. Mas os riscos podem trazer recompensas históricas. A decisão mais importante é quem participará da missão. Você seria capaz de ser um pioneiro espacial? Entre na fila, já tem gente treinando para uma vaga. A colonização de Marte exigirá uma estirpe especial de seres humanos. Com missões que podem durar mais de 2 anos, selecionar os mais aptos a serem pioneiros espaciais será decisivo para o sucesso. 2, 1, temos ignição. Devido aos bilhões de dólares que custam um lançamento e ao espaço reduzido da espaçonave, o número de tripulantes será reduzido ao mínimo. Eu acho que serão 4. Esse é o menor número que pode ser dividido em 2 grupos de modo que ninguém fique sozinho. E este é o menor número em que as 2 principais habilidades da missão não serão prejudicadas. Uma missão desse tamanho consistiria de 2 mecânicos capazes de consertar tudo e assim salvar vidas. Além deles, iriam 2 cientistas de campo, a equipe intelectual. Usando a terminologia do Star Trek, são 2 Scotts e 2 Spocks. Os colonizadores de Marte precisarão ter mais habilidades além dessas 2 vitais. Também terão de ser mentalmente fortes. As pessoas acham que os astronautas são fortes e que eles apenas obedecem comandos e agem segundo o plano, mas são humanos. E humanos, nessas situações, apresentam estranhas reações psicológicas. Precisamos entender isso porque é parte do processo de seleção. Eu vou voar agora até o nariz da nave. Os astronautas precisarão se adaptar ao espaço confinado do veículo e do habitat. Se você é claustrofóbico, nem pensar. Nós fazemos testes para isso. A pessoa entra numa bola que é fechada, fica num lugar totalmente escuro, bem apertado. Na cabine há uma pequena janela. O leito fica aqui e esta aqui é a cabine do comandante.
Eles te colocam monitores cardíacos. Bom, eu, por exemplo, dormi. E finalmente eles abriram a bola e me disseram: muito bem, você dormiu. Mas se não dormir num espaço fechado, não é a pessoa certa. Ser a única forma de vida em um planeta desabitado será outro grande desafio psicológico. No espaço você está totalmente afastado da humanidade. Aqui nós nem notamos a importância das interações com colegas, amigos, parentes. Mas lá, de repente, eu senti um isolamento que eu nunca tinha sentido antes. Agora, se você não se sente bem consigo mesmo, você terá muitas dificuldades lá. Estamos há 4 meses na missão de Marte e todos estão muito bem. Para treinar tripulantes para essa missão, a sociedade marciana construiu 2 estações análogas a Marte para praticar e simular missões. As equipes consistem de até 6 pessoas, a maioria cientistas e pessoal da NASA, e agem dentro das mesmas limitações que os astronautas conhecerão em Marte. Não saem sem vestir roupas espaciais. Vivem segundo o dia marciano, 37 minutos mais longo que o da Terra. Suas comunicações com o controle em Denver têm atraso de 20 minutos para simular o tempo que demora para um sinal de rádio ir de Marte à Terra. Talvez o aspecto mais difícil seja a coexistência num habitat com um mínimo de espaço individual. Assim descobriremos o que funciona ou não em Marte. Que tipo de habilidades, que tipo de personalidade são necessárias? Que tecnologias podem ser mais úteis? Como organizar a tripulação? Quem deve comandá-la? Como deve ser o racionamento de água? E como manter o moral nesse tipo de trabalho? Não é uma missão lunar que dura só uma semana, em que 3 pilotos podem suportar o fato de não se gostarem durante aquele período e, mesmo assim, seguir em frente. Primeiro, os tripulantes vão para o deserto, ao centro de pesquisa de Hanksville, em Utah, onde realizam missões curtas de até 2 semanas. Durante esse período, executam atividades extraveiculares, tal como a coleta de amostras para estudos geológicos. Após o trabalho no deserto, os tripulantes estão prontos a participar de missões mais longas, que duram até 4 meses, no centro de pesquisa da ilha de Devon, no Ártico canadense. A ilha de Devon é um dos lugares onde podemos realizar pesquisas devido a seu isolamento. É a maior ilha inabitada do mundo. Não há sinal de vida ao redor, apenas bactérias e algas que crescem em pedras. E também devido às crateras. O centro de pesquisa está localizado numa cratera tal como as de vários planetas. Há muito permafrost no Ártico, e fazer perfurações lá em busca de vida microbiana pode ser uma experiência semelhante à que eles teriam em Marte. Vamos fazer uma atividade para medir a radiação. Nós vamos fazer medições nos arredores. Além de realizar pesquisas de campo, cientistas nas 2 estações também se estudam mutuamente como parte do que chamam fatores humanos. A pesquisa dos fatores humanos analisa interações entre pessoas e computadores, entre pessoas e o ambiente e entre elas mesmas. Ao saber como reagem em diferentes situações, saberemos como a tripulação reagirá a caminho de Marte e no planeta. Muitas descobertas parecem óbvias. Mas antes disso, nunca ninguém tinha dado atenção a elas. Por exemplo, a primeira coisa que nós descobrimos é que as atividades de exploração usando roupa espacial exigem um preparo físico muito bom. A quantidade de exploração é condicionada pela forma física. Isso significa que é melhor não ir para Marte e realizar tarefas em gravidade zero se você está fora de forma. Outra descoberta foi que os seres humanos precisam de menos água para sobreviver. Não é nada comparado aos 470 litros diários que as pessoas usam em média. Nós descobrimos que com racionamento cuidadoso e uma boa equipe, nós podemos limitar o uso de água a até 11 litros por dia por pessoa, tomando banhos de esponja um dia sim, um dia não, em vez de duchas todos os dias, e racionando água.
Mas devemos saber que se tentarmos reduzir mais que isso, nós começaremos a interferir seriamente com o moral da equipe. É importante considerar esse número em termos do planejamento da missão e do tamanho da nave. A sociedade marciana compartilha dados obtidos nas estações do deserto e do Ártico com a NASA. A agência espacial estudará as descobertas enquanto planeja uma futura base em Marte, o próximo passo para colonizar o planeta. Central. Espaço. O ano é 2040. O destino é Marte. Após décadas de cuidadosos estudos e pesquisas, os primeiros exploradores humanos estão a caminho do planeta vermelho. Após completar a jornada de 6 meses, a mais longa viagem espacial da história, chegou a hora de pousar em Marte. Mas onde é o melhor local para o pouso? Nós queremos áreas com diversidade geológica, onde haja muito a explorar, dentro de um raio de ação relativamente pequeno. Queremos incluir áreas que já tiveram água no passado, porque é onde pode haver formas de vida na superfície. Queremos lugares nas zonas temperadas ou tropicais, porque não queremos locais que ficarão escuros 12 meses seguidos. Segundo esses critérios, o melhor lugar para pousar seria ao norte de Valles Marineris, a uma distância razoável de áreas com canais, e do local onde as sondas Pathfinder e Viking 1 pousaram. Também é o melhor lugar para estabelecer uma base que funcionará como um acampamento na Terra. Podemos acampar na natureza selvagem porque temos tudo de que precisamos. E podemos contar com o ambiente. Obtemos oxigênio, água, lenha para fogueiras. Vamos imaginar a colonização de Marte. Lá também contaremos com um ambiente. Para colonizar Marte, precisaremos usar o oxigênio que podemos derivar do dióxido de carbono da atmosfera de Marte. Plantaremos alimentos com a água que obteremos da atmosfera de Marte. O mesmo misto de recursos ambientais e materiais que estamos utilizando aqui será necessário para colonizar o espaço. Depois de estabelecida a base, a principal meta das primeiras missões será buscar evidências de formas de vida passadas e presentes. Usando o radar, os astronautas tentarão localizar água a algumas centenas de metros da superfície e depois extraí-la com perfuratrizes. Estudarão as amostras com microscópios no habitat humano para ver se contém evidências de vida. Se o planeta se mostrar capaz de sustentar a vida, os astronautas poderão construir estufas e cultivar espécies usando terra, água e luz de Marte. Enquanto procuram formas de vida, esses astronautas pioneiros terão de enfrentar a única força que pode frustrar a ambição de colonizar Marte: a gravidade. A gravidade em Marte é 1/3 da gravidade na Terra. Não sabemos se basta para manter ossos e músculos saudáveis. Se a gravidade de Marte não bastar para a sobrevivência no longo prazo, então poderemos visitá-lo. Poderemos ficar uma semana e pouco. Será uma atração turística, mas não um lar. É uma questão fundamental que precisa ser resolvida. 1/3 da gravidade é bastante para termos uma vida biologicamente saudável? Acho que a resposta será sim, mas não temos dados diretos e só podemos supor. Descobrimos um compartimento alfa. Conseguir dados diretos terá uma importância vital, assim como poder comunicá-los para a Terra. O atraso de até 40 minutos das comunicações pelo rádio entre a equipe em Marte e o controle, dependendo do alinhamento dos planetas,
afetará como os astronautas realizarão a pesquisa. Bom, isso significa que a equipe de Marte terá que ser muito mais autônoma do que as missões tripuladas em órbita na Terra ou na Lua. Vai! Não poderemos dizer à equipe: dê 2 passos para a esquerda em direção à rocha. Eles terão de tomar suas próprias decisões. De modo geral, as missões em Marte terão de ser lideradas lá mesmo. O comandante da missão em Marte estará lá em Marte. Em vez de termos controle da missão na Terra, daremos apoio à missão. De volta à Terra agora, pessoal. O habitat que abrigará os astronautas contém estruturas que podem formar a primeira colônia em Marte. Como propõe o plano direto da sociedade marciana, o primeiro habitat será o próprio veículo da tripulação. A lata de sardinha, como é chamado, terá 6 metros de altura e 8 metros de diâmetro. Contará com 2 decks, o superior para a cabine e uma área comum, e o inferior para o laboratório e área de trabalho. Nós descobrimos que, embora seja um espaço menor que aqueles onde os americanos estão acostumados a viver e trabalhar, não é tão mau. Não nos sentimos tão apertados. Vamos manter os espaços individuais pequenos, para aumentar ao máximo o espaço público. Sabe, aquela área de uso comum da equipe. Se forem tripulantes saudáveis, que desejam conviver, então esse é o melhor modo de distribuir o espaço disponível. Quando mais pioneiros chegarem a Marte, poderá ser mais seguro mudar a colônia para o subterrâneo. É um lugar muito perigoso. Há tempestades de areia que podem derrubar qualquer construção na superfície. Os efeitos cósmicos ultravioletas são horríveis. Queremos salvar a vida das pessoas e sua capacidade de reprodução. Queremos um lugar onde crianças possam crescer. Isso é impossível na superfície de Marte, mas é possível debaixo da Terra. Nessas circunstâncias, seriam como vastos shoppings urbanos, muito agradáveis à base de energia nuclear e solar. Não será uma vida terrível, desde que a tecnologia avance em termos de sobrevivência em outros planetas. As primeiras missões a Marte, se realizadas no alinhamento planetário ideal, durarão aproximadamente 2 anos e meio. Isso inclui 6 meses para chegar lá, 1 ano e meio de permanência e 6 meses para voltar à Terra. Nesse intervalo, saberemos se Marte pode sustentar a vida. Se puder, terá início o mais radical tipo de colonização. Modificar o planeta para torná-lo mais parecido com a Terra. Quando os seres humanos estabelecerem uma base autossuficiente em Marte, o próximo avanço na colonização do espaço será terraformar o planeta, um processo que tornará Marte mais parecido com a Terra. Em todos os lugares onde se fixaram, os seres humanos modificaram o ambiente segundo suas necessidades. Com Marte pode não ser diferente. A terraformação talvez seja o modo supremo de criar um novo jardim do Éden no espaço. Como faríamos isso? Peguemos a ideia de Marte. Marte é um deserto congelado. Primeiro, teríamos de elevar a temperatura. Sabemos aquecer planetas. Estamos fazendo isso na Terra, o que é negativo. Mas em Marte seria positivo. Então poderíamos fazer o mesmo que fazemos na Terra. Emitir gases estufa na atmosfera que aqueceriam o planeta. Na Terra, isso é poluição. Em Marte, seria um remédio. Cálculos mostram que a quantidade de gases estufa que precisaríamos introduzir em Marte é razoável. Não está além do que podemos imaginar produzir, mas é grande demais para levarmos da Terra para Marte. Então, os gases precisam ser produzidos em Marte. Teríamos de montar fábricas para produzir gases e liberá-los no ambiente. Essas fábricas combinariam elementos extraídos do ambiente marciano,
converteriam-nos em gases não tóxicos de fluorcarbono e liberá-los na atmosfera. Em cerca de 100 anos, estima-se que os gases estufa transformarão um planeta frio, seco e sem vida em um mundo quente, úmido e pronto para sustentar a vida. É interessante pensar em como Marte seria após 100 anos de aquecimento. Seria mais azul do que é hoje. Haveria grandes trechos de água. Começaríamos a ver pequenas faixas verdes nas margens das áreas azuis. Com o tempo, esses focos de verde se espalhariam e subiriam as montanhas. Mais tarde, veríamos um mundo azul e verde restando pequenas ilhas de vermelho, quase como reservas de parques nacionais. Na primeira fase da terraformação, a temperatura e a pressão atmosférica subirão. Então, os seres humanos poderão sair só com roupas que pressionam a pele para recriar a pressão e com máscara de oxigênio. Vai ser muito mais fácil sair. Provavelmente, demorará muito para Marte se tornar um lugar como esta estufa no Jardim Botânico de Los Angeles. Vai demorar bastante para termos um paraíso como este, mas nós podemos começar com algas, musgos e talvez grama. Enquanto isso, a engenharia genética humana também poderá ser praticada. As pessoas irão se reproduzir, seja através de seleção genética ou até manipulação genética. As gerações seguintes precisarão de menos equipamentos para sair até a superfície de Marte. A pele será menos sensível à radiação ultravioleta e à baixa pressão atmosférica. Aos poucos precisarão cada vez menos dos respiradores. Com o aumento da atmosfera, também aumentará a capacidade de respirar. E esse será o começo dos verdadeiros marcianos. As pessoas capazes de se apropriar daquele mundo. A NASA não está interessada em terraformar planetas. Em parte porque parece muito ficção científica, mas em parte porque há questões muito éticas envolvidas. Muitas pessoas acham que os seres humanos não devem colonizar o espaço, porque o destruiríamos do mesmo modo que destruímos nosso planeta, e que precisamos preservar a Lua, Marte e os outros planetas como estão para investigações científicas. Se devemos ou não transformar o planeta Marte é uma questão para as futuras gerações. É um ponto muito distante numa linha de tempo que pode começar já nesta geração. Uma coisa que podemos prever é que vamos nos encontrar em outros lugares no sistema solar além da Terra. A colonização espacial será movida pelos mesmos processos que vimos na história humana, com a expansão da espécie de um lugar para outro, vencendo fronteiras. O espaço é outro tipo de fronteira. É uma fronteira que nos desafia tecnologicamente. Mas a espécie humana, em sua história, tem sido extraordinariamente capaz de se adaptar e superar desafios, como a fronteira espacial. Talvez o meu filho um dia possa seguir o meu exemplo. E eu vou ficar muito orgulhoso por ter aberto o caminho para que ele possa segui-lo. Quem sabe onde a próxima geração pode estar? A colonização espacial será o desafio supremo. Testará nossos equipamentos, nosso planejamento e a nós mesmos. Mas valerá a pena. Aprenderemos muito sobre o espaço, a Terra e nós mesmos. Pode acontecer em Marte ou em outro lugar. Talvez até mesmo além do sistema solar. Mas a colonização espacial será movida pelo desejo de plantar não uma bandeira, mas uma semente. No futuro, quando olharmos para o céu e perguntarmos: será que há alguém lá? A resposta pode ser: sim, nós mesmos.